Evangelho de Marcos, capítulo 9. Desculpa, capítulo 8, perdão. Eu quero ler apenas um verso do Evangelho de Marcos. Mas antes de lê-lo, didaticamente, pedagogicamente, eu quero falar sobre o tempo que nós estamos vivendo. Começamos na quarta-feira passada, conhecida como quarta-feira de cinzas, não é isso? Muitos chamam assim a quarta-feira de cinzas. Começamos um tempo que vai até o domingo de Ramos, um domingo antes da Páscoa, não é isso? Muita gente fala assim, mas esse tempo é longo, né? Dá mais de 40 dias, dá mais de 40 dias mesmo, né? Porque não se contam os domingos, não é isso? E tem aí a semana que a gente chama de Semana Santa antes também da Páscoa, então dá um pouquinho mais de 40 dias, mas se a gente contar os dias, tirando os domingos, agora de quarta-feira até o domingo de Ramos, 40 dias direitinho, e esses 40 dias são 40 dias de preparo. E eu preciso explicar por quê. Porque eu faço parte de uma geração que Quaresma era apenas o tempo onde a mula sem cabeça aparecia para a gente. É só isso que acontecia. Só esse era o significado da Quaresma para mim quando eu era criança, né? Então eu morria de medo. Eu tive uma namoradinha quando criança, e eu perdi a minha primeira namoradinha porque eu tinha que atravessar uma rua muito escura, né? Isso é meninote aí de 12, 13 anos, né? E aí na Quaresma eu abandonei a namoradinha, depois da Quaresma apareci lá, ela falou que eu não era para ir para lá nunca mais na vida dela, entendeu? Porque eu tinha medo de atravessar aquela rua para ir ver a namoradinha. Era mais ou menos isso, né? Entendeu? Aí a Diana não sabe disso não, gente, pelo amor de Deus. Proteja ela. Estou contando isso aqui em off, confiando nos meus irmãos. Mas era mais ou menos isso que a Quaresma significava, e às vezes significa para muita gente. Apenas isso. Mas a Quaresma tem muito mais do que isso. E nós precisamos resgatar um sentido de transformação, um sentido de nascer de novo, da proposta de Jesus Cristo de vida nova. E é por isso que hoje a mesa está de roxo, ficará assim até o domingo de Ramos. E eu, com muita alegria, quero me preparar, pastor Marcos, para a Quaresma. Então eu vou colocar a minha estola roxa, didaticamente, para a gente aprender que o roxo tem um sentido. O roxo aponta para a gente uma reflexão. Essa mesa tem um sentido, né? Esse arranjo tem um sentido. E eu preciso pensar o que ele significa para mim e o que o Evangelho de Jesus Cristo está dizendo sobre esse tempo. Onde eu vou ver isso? Em que momento eu vou ver isso? Então eu preciso pensar sobre isso. Então eu quero ler um texto que Jesus, é uma frase apenas que eu quero ler, para que nós comecemos essa preparação para esse tempo, roxo. E quero explicar o porquê que o roxo ensina a gente algumas coisas. Então leiamos o texto e oremos ao Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso apenas o 36, só o 36. Diz assim: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Oremos. Pai, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações nessa manhã, nos ilumine, use esse texto, um trecho apenas de uma frase de Jesus Cristo, aqui registrada por Marcos, que essa frase seja para a gente luz, direcionando um caminho e apontando a vida que devemos viver nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Primeiro, retornando a falar sobre o tempo, e aí eu vou para o texto.
Por que 40 dias? Esses 40 dias ele foi estabelecido pelos irmãos lá do quarto século, em um dos concílios ecumênicos mais famosos, o concílio de Nicéia, 325. E o concílio de Nicéia entendeu que 40 dias é um tempo bom para pensarmos em coisa importante. Por que 40 dias? Porque o 4 na Bíblia Sagrada é um símbolo sobre a natureza humana, sobre a nossa pequenez, sobre a nossa pecaminosidade, sobre a nossa debilidade, sobre a dependência que temos de Deus. Como não podemos alcançar a salvação sozinho ou sozinhos? Como precisamos de Deus? O profeta Joel diz que a salvação vem do Senhor. E eu preciso entender que eu dependo dele até para a salvação. A Escritura diz que até o arrependimento, quem gera no ser humano é o Espírito de Deus. Até para eu me arrepender, eu dependo de Deus. Eu dependo da ação do Espírito de Deus vir ao meu encontro, regenerar a minha alienação, me tirar dela, regenerar a mim, né? Me tirar dessa alienação, para que eu então me arrependa dos atos causados por essa alienação que estava. Então, o 4 mostra algumas coisas importantes para nós. Olha que interessante. Faz alusão aos 40 anos de libertação do povo no deserto. Lembram disso? O povo estava no Egito, não é isso? Vem uma ação lá de Deus, levando Moisés, e nós conhecemos muito bem essa história, com todo aquele milagre, com toda aquela revelação de Deus, indo contra toda uma ideologia, né? Toda aquela alienação daquele lugar. Deus então arranca aquele povo, 40 anos reeducando um povo, olha aí, libertando um povo da sua alienação, para ali, com a possibilidade de uma mente nova, de uma metanoia, viver na terra nova, que emana leite e mel, onde eu posso plantar e colher e alimentar a minha casa com dignidade. Fantástico isso, né? Onde eu posso adorar o meu Deus na terra que o Senhor meu Deus me dá. O texto que lemos hoje de manhã, né? Hoje não, no início, né, no acolhimento. 4 também faz alusão aos 40 dias de jejum de Jesus Cristo. Fantástico para nós, Jesus parar dos 40 dias, né? Se deparar com a humanidade dele, e ali ser tentado no limite, enfrentar o inimigo cara a cara, olhar no fundo do olho do diabo e vencer, e sair para deixar para a gente tudo que ele deixou, e por isso estamos aqui, vivendo essa família, porque ele saiu daqueles 40 dias vitorioso. Fantástico isso, não é isso? Fantástico isso. O 4 também mostra lá a primeira salvação, antes inclusive da ação dos 40 anos no deserto. Mostra o dilúvio, lembram disso? Faz alusão também a essa dependência. Então olha que interessante, quando os nossos primeiros irmãos do quarto século pensaram no tempo de preparação, eles pensaram num tempo suficiente para nós olharmos para nós mesmos. Então, o primeiro convite que eu quero fazer para você hoje, diante dessa palavra de Jesus: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É olhar para você mesmo. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que você tem tentado ganhar o mundo, o seu mundo, o seu entorno, o seu sustento, a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua dignidade, o seu pão de todo dia, a sua formação pessoal, a sua reserva financeira, as suas relações e tudo mais que é envolto da sua casa, tudo mais que é envolto do seu ser. Só que eu pergunto para você: que mundo você tem tentado conquistar? Lá no Novo Testamento, quando a gente olha a palavrinha mundo, né? Eu não gosto muito disso não, mas eu vou citar o grego hoje, meu pastor. Né? Obrigado. Tem 3 mundos ali. 3 mundos.
criação, todo o cosmos, tudo que é criado por Deus, tudo que saiu da boca de Deus, da palavra de Deus, todo o resultado dessa ação amorosa e criadora, tudo que existe, é um mundo, né? Esse é um mundo. Tem outro mundo também no Novo Testamento. Tem outro mundo, que é a sociedade então. O Império Romano, seu tio, sua tia, meu tio, meu avô, o mundo, nós, as pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou a gente. Fantástico. Que deu seu Filho para restaurar esse mundo, para restaurar essa criação. E tem um terceiro mundo muito perigoso, que está ali também, que é um sistema de manipulação, é um sistema doentio, é um sistema impositivo cultural, é um sistema que adoece os seres humanos, é um sistema que escraviza a gente, é um sistema que põe preconceitos de gerações em gerações, porque eu aprendi assim com o meu bisavô, com o meu avô, com o meu pai, é assim, e eu não penso, eu não reflito. É um mundo doente, é um mundo muitas vezes onde o dinheiro tem mais valor, é um mundo às vezes onde não me interessa os meios, desde que eu consiga os fins. É um mundo onde hoje, um domingo, no primeiro domingo da quaresma, o domingo anterior ao Dia Internacional da Mulher, que nos lembra um massacre de mulheres dentro de uma fábrica, é um mundo que justifica isso. Até hoje. Até hoje a gente tem um gênero humano, uma mulher que pare, que dá a luz, que batalha, que luta a vida, ainda é discriminada. Uma pessoa capaz, inteligente, e que é tratada de forma inferior ainda. É claro, temos muitas conquistas, graças a Deus. 2017 a gente vê muitas coisas boas, mas ainda é necessário uma delegacia especial para as mulheres, porque nós temos homens que não são humanos. Não são humanos. Temos mulheres também que não são humanas. É verdade. Temos seres que se dizem humanos que não são humanos. Mas infelizmente o percentual de agressão à mulher é muito maior do que o inverso. Então necessário ainda é uma lei Maria da Penha, que por causa do marido a mulher está na cadeira de rodas. Então eu preciso refletir nesse tempo quaresmal que tipo de mudança quero enquanto cristão, enquanto discípulo de Jesus. Porque só refletindo sobre essas mudanças tenho coragem de olhar para a ressurreição. Ou que ressurreição falaremos? Uma história de carochinha qualquer? Porque muita gente faz isso. Muita gente participa de todas as festas cristãs sem nenhum significado. Só corpo presente. Apenas o corpo presente. Acha tudo muito lindo, acha tudo muito maravilhoso, até concorda com o que está sendo dito. Você acredita? Até concorda, bate palma com o que está sendo dito, mas não encarna a essência da vida nova de Cristo Jesus, que muda a gente em gente nova, em gente que nasce de novo. Então o tempo quaresmal, esse tempo roxo, né, é para a gente olhar para dentro de nós. É uma cor que conscientiza a todos nós que todos nós não precisamos de mediadores, de sacerdote, todos somos sacerdotes e temos acesso livre a Deus na pessoa de Jesus Cristo. É a cor conhecida como cor sacerdotal. É a cor do luto, da morte da nossa animalidade, da nossa perversidade. A perversidade
ser morta cotidianamente. E a quaresma é uma reflexão para a nossa morte. Por quê? Porque só há ressurreição depois da morte. Sem morte não tem ressurreição. Não existe vida nova se a gente não morrer. Jesus disse: quer vir após mim? Topa o desafio. É isso mesmo que você quer? Então negue-se. E a gente não quer fazer isso. Negar a mim mesmo? Nesse mundo que me chama para prazeres imediatos a cada segundo? Como negar a mim mesmo? Dar meu direito para o outro? Eu não estou falando de injustiça, não. Nós não somos tolos, não. Muito pelo contrário, somos denunciadores das injustiças. É muito diferente. Mas eu preciso olhar para mim. Hoje a reflexão é para mim. De que adianta ganhar o mundo todo se eu perco a minha alma, a minha psique, a minha emoção, a minha capacidade de se emocionar com o cheiro, de ouvir uma música e ter os olhos cheios de água, de tocar e sentir o arrepio da outra pessoa do meu lado, de deitar na minha cama e sentir o cheiro do outro com prazer. Quantos perdem a alma e não dormem mais? Apenas deitam como zumbis dependentes de medicamentos porque não dão conta das suas próprias ações. De tanta falta de perdão, de tanta animalidade ali nas relações. Então hoje, no primeiro domingo da quaresma, é domingo de conversão, de vida nova, de choro, de escolha. Escolha sim. Sou calvinista, mas eu estou te pedindo para escolher vida nova. Porque eu sei que Deus constrange a gente para isso. O Espírito de Deus mostra para a gente o caminho, nos ilumina e diz assim: tem jeito de ser gente melhor. Tem jeito. É possível com toda dificuldade na nossa sociedade. É possível nascer de novo cotidianamente. Para finalizar, não se contente com uma experiência com Cristo que ficou lá atrás. Tem gente que teve uma experiência com Cristo lá atrás. E eu questiono essa experiência se ela não é cotidiana. Eu ponho em xeque a experiência que não é cotidiana. Sabe por quê? Porque a graça, e aí eu vejo um sorriso no rosto do Feu daqui a pouquinho, ela é irresistível cotidianamente. Então quem tem de fato um encontro com o divino, com o sagrado, com a pessoa de Cristo Jesus, é chamado todo dia, para uma vida melhor, diferente. Então eu quero te chamar para rever a sua devoção a Deus. Como é que está a sua devoção? Como é que está seu tempo de oração? Quanto tempo você tem gasto adubando a sua relação com Deus? Quanto tempo você tem gasto adubando a relação com as pessoas que você ama? Quanto tempo? Quanto tempo? Qual é o investimento que você faz nas pessoas que você ama? Como você trata essas pessoas? Qual o tom de voz que você usa? E não adianta dizer: não, eu sou assim. É assim, mas tem que mudar. Todo mundo tem que mudar. Porque a proposta cristã é essa: é mudança todo dia. Se não for assim, é qualquer outro evangelho, não é o de Jesus. E isso é sério. Tem muitos evangelhos por aí, no meio das igrejas que se dizem cristãs, que não é o de Jesus Cristo. É o evangelho do nosso ego, do homem centrado, do prazer, do hedonismo. É o evangelho do antropocentrismo. Não é esse o evangelho da salvação. Esse evangelho, sabe o que ele proporciona? Ele proporciona muito prazer, muita alegria temporária. E ele proporciona também um inferno psicológico.
de alienação. Não é isso que a gente quer. A gente quer um evangelho de novidade de vida. Nascer de novo, como um bebê, diferente da maneira com que éramos, diferente do que éramos, diferente do que éramos. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe e nos direcione, porque não adianta ganhar o mundo todo, ter todas as coisas, tentar conquistar e conquistar e conquistar e conquistar, seja qual for o seu mundo, e perder as nossas almas. Que Deus então preserve as nossas almas com muita alegria, com muito sol, com muito sorriso, com muita poesia, com muita música, com muita coisa boa, com muitas relações, com muita saúde, no nome de Jesus. Senhor Deus. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Baixa a cabeça. Pai, obrigado por esse tempo de luto que começamos na quarta-feira passada. Um tempo de morte de nós mesmos e de renascimento. Renascimento, vida nova. Que seja assim, Senhor, para todos nós. Que daqui a poucos domingos, quando celebrarmos a Páscoa, sorrisos estejam estampados, sorrisos verdadeiros, de crianças novas que surgiram das nossas novas almas. Em nome de Cristo Jesus, rogamos. Amém. Amém. Pode ficar de pé comigo?